Pessoal, esse é um vídeo sobre colisões em duas dimensões. Então, pessoal, nesse vídeo eu vou falar das colisões que ocorrem num plano, tá? As colisões que ocorrem em duas dimensões. Vou chamar aqui, né, de plano XY, tudo bem? É necessário que, se você tiver um pouco de dificuldade em decomposição vetorial, em vetores, é bom você voltar no vídeo que tem no canal de vetores, tá? Procura lá no canal o vídeo sobre vetores, que aí eu explico direitinho a decomposição de vetores, porque quantidade de movimento, momento linear, velocidade, são vetores. Então é necessário que você conheça, né, as propriedades básicas de vetor, tá? Então vamos lá. Eu tenho aqui uma massa 1, né, um corpinho de massa 1, com velocidade V1, na mesma direção de x, né, sentido positivo. E o corpo 2 parado inicialmente. Haverá uma colisão aqui entre o corpo 1 e o corpo 2. O corpo 2 sai nessa direção e sentido, e o corpo 1 nessa direção e sentido. Então você pode ver que ocorre aqui um espalhamento no plano, né? Uma colisão no plano XY. Então, para isso, né, eu tenho que considerar a conservação da quantidade de movimento, que sempre acontece, independentemente da colisão, tá? Que é antes igual aqui depois. E vamos ver aqui a situação, pessoal, de como ficam, né, as velocidades do corpo 2 e do corpo 1 após a colisão. Então é necessário decompor a velocidade em relação a x. Então a velocidade V2 adquire um ângulo θ2 em relação à direção x. A velocidade V1, né, de V1 após a colisão, né, V1', adquire, né, uma velocidade V1' com ângulo θ1 em relação à direção x. Então, decompondo aqui primeiramente, galera. Aqui eu vou ter V2' cosseno de θ2. Aqui eu vou ter V2' seno de θ2. Então, lembra? Quem está coladinho, cosseno, sem estar colado, seno. Esse cara aqui é oposto, né? Tem o mesmo valor, tudo bem? A mesma coisa eu vou fazer com V1. Aqui eu tenho V1' cosseno de θ1, coladinho, né? E aqui V1' seno de θ1. Então tem as velocidades, né, decompostas após a colisão, tudo bem, pessoal? Então em colisões em duas dimensões você vai ter que utilizar decomposição vetorial na maioria das vezes, tá? É comum utilizar Pitágoras. Eu vou fazer dois exemplos com vocês no final do vídeo. Então, continuando. Q antes igual a Q depois. Q antes igual a Q depois. Isso aí é o nosso pilar, né, para as colisões. Então, eu tenho aqui a situação de antes, pessoal. Antes, somente o 1 tinha quantidade de movimento. Lembra que o 2 estava parado? Então, a velocidade do 2 sendo zero, né? A velocidade inicial do 2 sendo zero, a sua quantidade de movimento inicial vai dar zero. Então, voltando, galera, utilizando aqui a conservação da quantidade de movimento, do momento linear. Antes, eu só tinha M1, V1. Agora, depois eu vou ter que raciocinar, porque eu tenho um movimento agora no eixo X e um movimento agora no eixo Y. Então, vou ter que proceder desse jeito, tá, pessoal? Então, organizando aqui, pessoal, conservando em X e conservando em Y, tá? Eu tenho aqui Q antes em X igual a Q depois também em X. Vamos fazer assim, primeiro em X, depois em Y. O 1, já expliquei a vocês, estava em X, né? Inicialmente. Em X aqui eu tenho V2 cosseno de θ2, V2', né? Mais V1 cosseno de θ1. V1' cosseno de θ1. A gente vai ter que proceder assim, primeiro em X, depois em Y? Sim, cara. Existe uma colisão aqui ocorrendo no plano. Então, após a colisão, não coloquei antes não, tá? Após a colisão, eles se espalham. Então, eles têm um movimento combinado, tanto em X quanto em Y, né? Uma composição de movimentos. Isso aí você viu também em lançamento de projéteis, né? Barquinho atravessando o rio, a correnteza jogando ele para o lado. Então, a gente utiliza isso aqui para quando o movimento é no plano, tá?
Agora em Y, a mesma coisa que antes. Em Y, igual aqui depois, em Y. Em Y não tinha quantidade de movimento inicial. O 1 só se movia na reta X, né? E o 2 estava parado. Então a quantidade de movimento em Y antes é zero, nula. Após, pessoal, V2' seno de θ2 mais V1' seno de θ1. Vamos para um exemplo? Tornar a coisa mais prática, né? Então, pessoal, vamos para um exemplo prático aqui, tá? É uma questão da Unicamp, já caiu há alguns anos, tá? Mas clássica, muito boa. Jogadores de sinuca e bilhar sabem que após uma colisão não frontal de duas bolas A e B de mesma massa, estando a bola B inicialmente parada, as duas bolas saem em direções que formam um ângulo de 90 graus entre si, né? Considere a colisão de duas bolas de 200 gramas representadas na figura a seguir. A se dirige em direção a B com velocidade 2 metros por segundo, formando um ângulo alfa, com a direção Y tal que seno de alfa igual a 0,8. Isso aí foram os dados da questão, né? Após a colisão, B sai na direção Y. O B sai aqui na direção Y. Aí, voltando um pouquinho à questão, ele fala lá no início que as bolas saem formando um ângulo de 90 graus. Então, se B sai na direção Y, A vai sair na direção X. Tudo bem, pessoal? 90 graus entre si, né? Eixos ortogonais. Calcule as componentes X e Y das velocidades das bolas A e B logo após a colisão. Então, vamos lá. Vou colocar a foto dessa questão aqui para vocês, tá? Então, pessoal, vamos para a resolução da letra A. Temos que lembrar inicialmente que o B estava parado e somente o A tinha velocidade. Uma velocidade com inclinação alfa em relação à direção X, que é esse mesmo ângulo aqui, né? Oposto pelo vértice. Coloquei o ângulo alfa aqui. Então, a componente da velocidade colada com alfa cosseno. É o meu VAY. A outra componente, né, sem estar colada, seno. Então, VAX, pessoal, esse cara aqui é 2, né, que a velocidade vale 2, vezes 0,8. Isso me dá 1,6 metros por segundo. VAY é 2 vezes cosseno de alfa. Ah, como é que eu vou descobrir o cosseno de alfa? Ou você utiliza a relação fundamental da trigonometria, ou o triângulo 3, 4, 5. Quer ver? Seno de alfa, 4/5, 0,8. Cosseno de alfa, 3/5, 0,6. Também dá por aqui, tá, pessoal? Então, continuando. A velocidade de A em X é 1,6, a velocidade de A em Y é 1,2. Isso antes da colisão. Então, Q antes em X igual a Q depois em X, como a gente estava fazendo na teoria. Só tem movimento do A. E o VAX vale 1,6. Beleza? O VAX', né, ou VA'X mais VB'X. Por que eu já coloquei assim? Porque as massas são iguais. Então, eu já cortei as massas para facilitar, tá, pessoal? Então, ficou VAX no início, VAX no fim, VBX no fim, né, depois da colisão. Mas o B só se move na direção Y. Isso ele fala no enunciado, que eles saem, né, perpendiculares entre si. Um na direção de Y e outro na direção de X. Sentido positivo ambos, né? Então aqui, pessoal, eu posso cancelar a velocidade de B após a colisão, porque ele se move em Y. Isso ele falou no enunciado. Cancelando, então eu tenho V', né, VA' de X igual a 1,6. Está aqui a resposta, né, da componente de A após a colisão na direção X. E a de B após a colisão na direção X é 0. São as respostas em X, tá? Vamos para Y agora. Q antes em Y igual a Q depois em Y. Conservação do momento linear. Já cortei as massas, tudo bonitinho. Então, VAY, que vale... Cadê VAY? 1,2. Esse cara. Ah, a velocidade de A em Y. Não tem. O A vai se mover no eixo X. Lembra? A velocidade de A no eixo X vai ser 0. Isso ele fala, mais uma vez, que eles saem perpendiculares entre si e o B vai na direção Y. Então, obviamente, o A tem que ir na direção de X, sentido positivo. Então, VBY', né, vai ser igual a VAY. Então, temos aí 1,2. Então, essas são as componentes, né, das velocidades após a colisão. Então, pessoal, mais um exemplo aí, uma faculdade, né, Faculdade de Ciências Médicas de Santa Casa de São Paulo.
Essa questão é recente, caiu em 2018, tá? Duas esferas idênticas A e B, então elas têm mesma massa, né? Sofrem uma colisão totalmente inelástica. Vão bater e vão grudar. Tá anotado ali. Inicialmente, antes da colisão, eles se movem no plano XY, né? Representado na figura com velocidades. Tá aqui o móvel A, a partícula A com 2V, a partícula B apenas com V. Essa figura ele dá na questão. Vou colocar a foto aí para vocês. Sabendo que imediatamente depois da colisão elas se movem juntas com velocidade de módulo V', é correto afirmar que, então após a colisão, elas vão se tornar um único corpo, né, de massa 2m. Coloquei massa M para A, massa M para B, como são idênticas, né? E vão grudar após a colisão, a massa resultante vai ser 2m. Então vamos lá. Antes, né? Que antes igual a Q depois no eixo X, que antes igual a Q depois no eixo Y. Primeiramente, no eixo X só tinha movimento do móvel A, da partícula A. Então, M2V, que é a sua velocidade, igual a 2M, né, que a gente vai juntar as massas, eles batem e grudam, né? Colisão perfeitamente inelástica. Vx', né? Vx após a colisão. Cortando aqui a massa e o 2, o Vx' fica igual a V. Tudo bem? Continuando aí, pessoal. Agora no eixo Y. No eixo Y, só o móvel B tinha, né, a partícula B tinha velocidade. E ambos, né, em sentidos positivos, né, de X e de Y. Senão a gente também tem que considerar o sinal negativo aí, caso, né, ande em sentido contrário. Vamos lá. Antes, então, tem aqui no sentido positivo, massa de B, velocidade de B. Somente. A não se movia em Y, se movia em X. Bom, no final tem 2M, né, bateu e grudou, VY'. Cortando aqui as massas, né, eu tenho VY' igual a V sobre 2. Então, após a colisão, nós temos aqui Vx', que é igual a V, e Vy', que é igual a V sobre 2. A velocidade resultante, pessoal, eu tiro através de Pitágoras, né? Vamos chamar de VR. Velocidade resultante. Então, essa velocidade resultante é igual a raiz quadrada de V sobre 2, que dá V quadrado sobre 4, né? Que vai ter que levar ao quadrado. Estou tirando aqui o teorema de Pitágoras, né? Mais V ao quadrado. Isso me dá 4V quadrado, né? Mais um V quadrado, 5V quadrado sobre 4. Então, VR vai ser igual a raiz quadrada de 5V ao quadrado sobre 4. O que eu consigo tirar da raiz? Eu consigo tirar o V e consigo tirar o 4. Então, VR vai ser V sobre 2, raiz de 5. Tudo bem, pessoal? Espero que tenha ajudado. Muito obrigado e até a próxima.